Bom, então já temos aí, já fizemos o caminho para chegar nessa conclusão. Carga horária semanal do professor é o plano de aula e a aula dada. E é este conjunto que vai computar nas 800 horas. Eu preciso comprovar essa documentação, porque se eu vou ter que computar, em algum momento vão me exigir, né? Cadê a comprovação, né, das 800 horas? Bom, no mesmo dia, aquela resolução 44 era uma resolução sobre o calendário escolar. Mas no mesmo dia saiu uma resolução sobre realização e registro de atividades. Ou seja, aqui já estamos falando do professor. Resolução 45, do mesmo dia. Então, a 44 falando da escola, e a gente chegou à conclusão aqui que já estava amarrando carga horária do professor com a carga horária anual da escola, e a que fala do professor vai reforçar isso. Em primeiro lugar, as atividades deverão ser objeto de planejamento e execução. Já reforça o que estava aqui. Então, as atividades do professor com o aluno devem ser objeto de planejamento e execução. Então, o professor tem que fazer isso. E eu, como diretora, tenho que ter registro disso, né? Bom, parágrafo 1º do artigo 2º. Então, até agora eu estava falando de comprovação da carga horária da escola, né? Mas o que diz aqui no artigo 2º dessa resolução? Para contabilização da carga horária cumprida, a realização deve estar devidamente registrada. O que quer dizer carga horária cumprida? Trabalho realizado, né? Não é isso? Ou seja, se para eu considerar que ele trabalhou a jornada da semana, que ele teve a carga horária cumprida, eu tenho que ter a documentação, essa documentação, essas atividades devidamente registradas fazem parte do pagamento, implica na folha de pagamento. As pessoas podem falar algumas coisas, os órgãos esclarecem dúvidas, mas a gente tem aqui a lei que, independente do que eles falam, as orientações, etc., não podem desfalar o que a lei fala. Então, é por isso que é importante seguir a parte da legislação, porque aí a gente, como diretor, vai ter também segurança para defender um modo de trabalho, ou justificar, ou fazer valer por que está assim, por que está assado. Então, está aqui, ó. Para contabilização da carga horária cumprida. O que quer dizer isso? Para considerar que o professor trabalhou, que ele cumpriu a sua jornada com alunos, a realização das atividades com alunos devem estar devidamente registradas. Então, eu pergunto, para eu pagar a jornada da Fernanda, ela tem X horas por semana, por exemplo, basta ela me entregar o plano de aula ou ela tem que ter as atividades com os alunos devidamente registradas? Tem que ter. Tem que ter. Então, o professor tem que apresentar duas coisas: o plano de aula e a aula dada. A Cíntia gosta do exemplo que eu dei para os professores quando eu compartilhei isso tudo, porque antes, quando eles voltaram de férias, eu já tinha uma proposta do sistema que a gente ia trabalhar. Eu apresentei no replanejamento, lá dia 22 de abril, aquela quarta, quinta e sexta, né, quando eles voltaram das férias e do recesso, eu fiz uma leitura com ele dessas resoluções e o porquê que eu tinha proposto aquilo, né?
E todos eles entenderam claramente, porque o exemplo que eu dei, que a Cíntia gosta, a analogia que eu fiz, é com o mundo concreto. Eles não são obrigados, na época, no mundo concreto, a fazer plano de aula, a fazer o plano de ensino? São. Se ele faz, entrega para a coordenadora e não vem no outro dia para subir na sala de aula dar aquela aula, ele vai receber? É igual no mundo virtual. Ele tem que fazer o plano de aula e tem que subir na sala para dar aula, tem que ir lá na sala dar aula para o aluno. São as duas coisas, e isso está aqui na resolução 45, né? A gente vai ver mais para frente que existem orientações para não pedir coisa duplicada, porque parece que tinha em alguma esfera, eu não sei se alguma DE ou algumas escolas, pedindo duplicado, ou planejamento, comprovar planejamento, ou ação, não pode ter duplicidade de trabalho, óbvio, mas tem que ter os dois tipos de comprovação, do planejamento e da realização. Ficou dúvida aqui? Mas isso é um ponto que vocês sabem que deu conversa, não deu? Então, mas é por isso que a gente tem que olhar para a lei. Porque, às vezes, a maneira de falar pode até confundir, às vezes o supervisor está ali envolvido, um monte de coisa falando, o sindicato vem falando, todo mundo... mas quem tem que estar garantido é a gente, porque tudo vai ser cobrado da gente como diretor de escola. Então, a gente sabendo de fato o que a lei está falando, a gente fica mais seguro para fazer as nossas escolhas. Então, vocês estão vendo que não para de piscar aqui, plano de aula e aula, não, e aula dada? É porque vai andando a coisa e elas estão sempre presentes, as duas coisas, os dois conceitos, o de planejamento e o de execução. Tá? Posso avançar? Porque esse é o ponto nevrálgico da coisa. Porque o que acontece? Qual é a reclamação? É que se eu não pensar numa maneira eficiente de executar, de oferecer a eles ferramentas práticas para plano de aula e para aula não presencial, o trabalho deles pode ficar maçante. E é aí que vem tanta reclamação. Na verdade, eu acho que os maiores questionamentos não são por causa de haver plano e haver aula. É porque, às vezes, o modo como se estabelece o procedimento para planejar aula e o procedimento para dar aula online, esses dois procedimentos, é que eles podem ser complicados. E aí sim tumultua um pouco a cabeça, né? Eu sou professora numa escola também, né? Então eu vejo sempre os dois lados. Eu nunca deixei meu cargo docente, porque eu gosto de estar com o aluno e essa dinâmica, sabe, da interação da aula. Bom, então vou adiantando. Daí o que acontece? Depois dessa resolução, junto, né, com a resolução 44 do calendário, 45 da realização e registro das atividades. Junto com isso, a SEDUC, o COPED, né, soltou um documento orientador que era para ser trabalhado no replanejamento de volta das férias, que também é do dia 20 de abril. E lá diz que controle de frequência, olha lá, vai afirmar o nosso raciocínio aqui da resolução 45. Controle de frequência dos docentes ocorrerá por meio das entregas de roteiros de atividades, ou seja, as aulas, previstas no plano de aula. O roteiro de atividade é a descrição, é a sequência didática.
né, daquela aula, que está prevista no plano de aula. É isso que vai fazer o controle de frequência. A entrega dos roteiros previstos no plano. Se estava previsto no plano, eu tenho que ter o plano para saber se estava previsto ou não. Então, ele tem que me entregar o plano. E a entrega dos roteiros, a entrega da aula. Ele tem que dar aula. Poderia ser por e-mail? Poderia. Poderia ser por WhatsApp? Poderia. Aqui não está proibindo nada. O professor poderia mandar no meu WhatsApp o plano de aula e depois mandar uma cópia. E eu, no grupo da sala, ele mandar no WhatsApp dos alunos a sequência didática que eles devem fazer. Pode, pode. Agora, eu como diretora, eu fico imaginando como é que eu vou depois comprovar essas 800 horas. Eu vou pegar o WhatsApp no final do ano e mostrar 34, os 40 grupos de WhatsApp com 60 professores, tudo que eles mandaram. Como é que o supervisor vai conseguir enxergar? Então, não é questão de poder ou não poder. É questão de ser infactível para cumprir com todas as obrigações legais que a escola tem. Dá para cumprir com um atendimento ao aluno? Dá, mas não dá para comprovar com para ninguém. 40 grupos de WhatsApp, 35 atividades por semana, de 35 turmas. Impossível. Bom, aí começaram as aulas, fizemos o replanejamento, apresentei para eles o sistema que eu estava propondo, apresentei todos esses pontos e todos concordaram de que a maneira como eu estava propondo o procedimento que eu propunha para plano de aula e o procedimento para aula não presencial era factível e eficiente, era sensato para o trabalho deles. E aí passou a ser um procedimento obrigatório, porque a partir do replanejamento foi aprovado pelo corpo docente, né? Foi dialogado, eu apresentei os argumentos do porquê disso tudo, né? Mostrei a legislação e ficou aprovado aquela sistematização, que eu vou entrar no detalhe já já. Mas enquanto isso, a rede foi tendo dúvidas e a gente trabalhando. Na verdade, os nossos alunos começaram a usar o Classroom antes de sair de férias. Tanto é que a gente teve um índice alto de aluno com nota no primeiro bimestre, porque além de ter parte das atividades no presencial, muitos já foram fazendo atividade até durante as férias deles, ou aprendendo a entrar, toda aquela dinâmica de como usar aquela novidade do Classroom, eles foram explorando até durante as férias. Teve muita interação para esse engajamento, né? E aí, com todas as dúvidas que foram surgindo, acho que das escolas, no dia 19 de junho, é um mês atrás, né, praticamente, a SEDUC soltou mais um documento orientador, que era com o objetivo de tirar dúvidas, porque desde as voltas às aulas e essa legislação toda que a gente viu, até um mês depois, de 20 de abril a 20 de junho, 2 meses depois, muita dúvida tinha surgido, e aí eles soltaram uma nova orientação. Qual cuidado que eu tive que ter? Eu vi lá no site da nossa DE um comunicado falando desse documento orientador,
que esse documento fala do roteiro de estudos ou plano de aula, é um ou outro, não é os dois. Então, qual cuidado a gente tem que ter com a sutileza das palavras? Primeiro que o documento orientador não pode mudar a lei. A lei fala que tem que ter os dois. A carga horária cumprida depende da realização da aula. Então, ele tem que ter aula, além do plano de aula. E este documento orientador fala que, para fins de pagamento, o professor vai mandar o roteiro de estudo ou plano de aula. Por quê? Porque tem lugares, são sinônimos. Ele não está falando plano de aula ou aula dada. A aula dada tem que ter, está aqui na lei. É que às vezes as pessoas, quando leem, não lê a lei e lê só o documento orientador e não se dá conta das palavras. A realização da atividade é registro necessário para eu poder dizer que o professor cumpriu a carga horária. Então, ele tem que deixar registrado, não digo nem que seja no Classroom, mas ele tem que ter a entrega da aula para o aluno, ele tem que ter a aula dada. Vamos supor que fosse vídeo, teria que ter os vídeos guardados, mas tem que ter o registro daquela aula não presencial que foi dada. Tá? E a resolução, o documento orientador de junho não pode nos levar a erro. Ele está dizendo que o plano de aula ou roteiro de estudo, que são dois nomes que se usam, é um ou outro, não precisa ter os dois, porque os dois são a mesma coisa, seria retrabalho pedir os dois. Por que está aí? Porque provavelmente alguma escola estava pedindo, ou alguma DE, não sei, porque esse documento veio para esclarecer dúvidas. Professores podem ter perguntado, usando termos errados, a gente nunca vai saber, mas esse documento saiu para esclarecer dúvidas, tá? Então, roteiro de estudo e plano de aula são sinônimos, vamos pedir um só. Ok. Isso é referente a planejamento. Mas a lei fala que tem que ter planejamento e execução. E que tem que registrar a aula. Então, isto que está escrito aqui não dispensa o professor ter que apresentar, entregar as aulas, dar aula, para comprovar a sua carga horária cumprida. O pagamento continua dependendo de dois. Carga horária cumprida, igual pagamento. Direito a receber, né? Cumprir minha carga horária, eu tenho direito a receber tudo. Ela depende dos dois. O que o documento fala? Que roteiro de estudo ou plano de aula são a mesma coisa, tá? Então, a resolução pede a realização. E o que é dito no próprio documento orientador? Que quando se pede só o plano de aula, também tem que ter as aulas dadas, que eles chamam de roteiro de atividades. É diferente de roteiro de estudo. Roteiro de estudo é que começa a querer explicar muito sem fazer um glossário, aí acaba virando um problema de semântica. Mas temos que ter em mente uma coisa, o documento orientador, ele só pode instruir, orientar o que a lei manda, ele não pode desautorizar a lei. Então, em primeiro lugar, é a lei. Se o orientador usou uma palavra ou tem ambiguidade, não é ele que vai valer, é a lei, né? Mas no próprio documento orientador, ele usa os dois termos, o roteiro de estudos e roteiro de atividade, né? Que o roteiro de atividade é o quê? É a sequência didática. É a atividade que está registrada como aula dada, é uma em cada turma. O plano de aula pode ser o mesmo para várias turmas. Eu tenho um plano de aula para dar no primeiro A, B e C.
É um plano só para as 3 turmas que eu dou no primeiro ano. Agora, a aula dada vão ser 3. Eu vou ter que ir lá na minha turma do primeiro A, seja por WhatsApp, e-mail ou Classroom, e entregar aquela aula ao vivo, por escrito, por fumaça. Eu vou ter que dar aula para o aluno, eu vou ter que dar a sequência didática para ele. Vou ter que fazer a mesma coisa no B e no C. Só aí é que eu cumpri com a minha carga horária, tá? Aqui eu coloquei como exemplo eventual, que esse é um exemplo que tira qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Por exemplo, a Fernanda entregou o plano de aula. E aí ela não foi lá e não entregou, ela só mandou para mim, para a coordenação, o plano de aula. Beleza. Mas nos grupos dos alunos, seja onde for esse grupo, grupo de e-mail, de WhatsApp, de Classroom, de Skype, não importa qual a tecnologia, mas ela tem o grupo de cada turma. Ela não foi lá e não entregou para os alunos. Para eu contabilizar as 800 horas, esse aluno vai ter 800 horas se a Fernanda não vai lá e dá aula? Não. Bom, se esse aluno não tem aula, no mundo concreto, o que eu tenho que fazer quando a Fernanda falta e não dá aula, não sobe da aula? Eu tenho que pôr um eventual, não tem? No mundo virtual também. A Fernanda entregou o plano, mas não foi lá dar aula. Então, eu tenho que chegar para a Cíntia e falar, Cíntia, você pode eventuar nessa turma hoje que a Fernanda não deu aula? Posso. A Cíntia trabalha de graça, ela tem que ser remunerada. Ela é professora eventual, ela não tem que receber aula. Agora, se eu pago a Fernanda só porque ela me entregou o plano de aula, como é que eu vou dizer para o sistema que a Cíntia substituiu a Fernanda, se eu já estou pagando a Fernanda? Você entende? Não tem como. Se o professor não comprova que deu a aula, ele não pode receber, porque alguém vai ter que dar essa aula para substituir. O nosso plano de reposição continua tendo que existir, porque a Cíntia pode extrair um dente, inflamar, ela tem que ficar uma semana de licença médica, não vou ter que substituir? Vou ter que substituir, vai ter que ter um eventual ali. Eu posso até não atribuir porque é uma semana só, mas o aluno vai ter que ter aula. Eu vou ter que ter um eventual, eu vou ter que pagar. Ah, mas ela já tinha entregado o plano de aula, mas ela só recebe quando entrega o plano de aula e dá aula. Sem dar aula, não existe pagamento. Este exemplo do eventual derruba qualquer dúvida a respeito desse documento orientador e da exigência ou não. A lei já diz que tem que estar registrada a realização das atividades. E o exemplo do eventual elucida, esclarece toda e qualquer dúvida que possa ter pairado nessa similaridade, roteiro de estudo e roteiro de atividade. O documento orientador não dispensa roteiro de atividade, ele só diz que roteiro de estudos e plano de aula são usados como sinônimo, então não pode pedir os dois. Mas o que é diferente, o plano de aula e a aula dada, sim, isso tem que ser computado. Desculpa ser repetitiva, mas é um outro ponto nevrálgico aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, então não tem dúvida. Para ir para a folha de pagamento, é plano de aula e aula não presencial. Eu tenho que ter os dois registros: o planejamento e a execução. É isso que vai me permitir pagar o professor e computar como carga horária da escola.
Posso ir embora? Vou adiante. Bom, então tem, ó, e eles continuam piscando, ó. Só um minuto que a bateria aqui, vou colocar aqui na tomada, só um segundo. Obrigada. Bom, porque, e vocês entendem por que a minha preocupação de começar a conversa com a legislação? Porque as opções depois de ferramenta, elas vão depender dessa consciência acerca das implicações que esses registros têm, tanto na folha de pagamento como na carga horária no ano letivo, tá?